Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver os melhores momentos da vitória do Fluminense por 2-0 contra o Boa Vista, né? Jogo no campo do Boa Vista. E esse resultado me surpreendeu. Na minha visão, essa equipe do Boa Vista é muito boa. Tanto é que eliminou um Goiás em plena Copa do Brasil. Um jogo que era importantíssimo para o Goiás, Boa Vista foi e ganhou, acabou se classificando, né? E tem bons jogadores, mas acabou perdendo pro Fluminense. Bom drible. O cara tava impedido, né? Se estivesse fazendo facão, ao invés de já estar posicionado lá na frente, a chance seria maior, né? Cabeceio para fora. Depois do cruzamento do Martinelli, né? O Gabriel Martinelli. Finalização do Michel Araújo. Bola parada pro Boa Vista. Para a defesa do Marcos Felipe. Teve algumas voltas de jogadores titulares do Fluminense, né? Como o caso do Marcos Felipe, que é muito bom goleiro, inclusive. Finalização para fora, né? Cruzamento do Danilo Barcelos. Passou. Boa finalização para uma bela defesa do Clever. Ele que era do Botafogo, né? E do Atlético Goianiense, se eu não me engano. Já jogou nessas duas equipes, quase certeza. E ele fez uma defesaça. E o cabeceio do Samuel para a defesa do Clever. O goleiro do Boa Vista, que contra o Goiás não foi o Clever, foi outro cara. E inclusive defendeu o pênalti. E aí o pênalti pro Boa Vista. Pênalti em cima do Vitor Feijão. Era do Bahia, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas eu acho que ele já jogou no Bahia. Finalizou para a defesa do Marcos Felipe. O problema não foi nem perder o pênalti. O problema é que ele demorou demais no rebote. Finalização aqui torta, né? O pênalti não foi tão terrivelmente assim. Bateu mal? Bateu. Mas depois que o Marcos Felipe defendeu, ele tinha que ter ido mais rápido no rebote, né? E aí que é o gol do Fluminense. Gol do Iago Felipe. Ele antecipou a marcação, né? Ele deixou um pouquinho mais pra frente a bola. Porém, ele conseguiu se adiantar e dar um toquezinho. E ele desviou no cara no meio do caminho, na frente do goleiro, né? E aí acabou desviando sendo gol. E aí a finalização do Gabriel Teixeira pra fora. Eu acho ele um baita jogador. Acho que ele tem muito potencial. Finalização por cima, né? Jogadaço do Michel Araújo, mas poderia ter tocado, né? Só que a finalização também foi boa, mas foi uma bela defesa do Clever. Finalização torta, né? Depois de uma boa jogada, cortando pro meio. Fluminense tocando passes. Finalização do Caio Paulista pra fora. Ele que, se eu não me engano, tem acho 4, 5, 6 gols na carreira. São poucos gols. A torcida do Fluminense, pelo que eu vejo, reclama demais do Caio Paulista. Ele que veio do Avaí, né? Cabeceio pra fora aqui, né? Aí um escanteio pro Fluminense. Cruzamento. Defesaça do Clever. Cabeceio do Nino, né? Pelo que parece. Foi uma defesaça do Clever. John Kennedy. Finalizou muito bem. Depois de um belo passe também, a marcação afrouxou. Ele finalizou cruzado. O Clever dessa vez não defendeu. E com isso o John Kennedy fez esse gol aí. Finalizou muito bem mesmo. E aí chega no final desses melhores momentos. Vitória fundamental para o Fluminense, né? O Fluminense que agora está na terceira colocação do Campeonato Carioca, se eu estiver olhando certo. Vou conferir aqui, depois eu informo para vocês. Mas essa equipe do Fluminense é boa. Mesmo sendo uma equipe mista, reserva, tem bons jogadores. Por exemplo, no gol tem um Marcos Felipe que é muito bom. Na lateral direito tem um Igor Julião, que ainda é muito criticado, é verdade, mas fez um golaço contra o Flamengo, que decidiu a vitória no Fla-Flu. Então uma dupla de zaga que é muito boa, com Matheus Ferraz e Nino. Um lateral esquerdo que é bom ofensivamente, nas bolas paradas, cruzamentos. O Danilo Barcelos é muito bom. O Gabriel Martinelli, que tem um enorme potencial. No banco você tinha o Hudson, que é um jogador que jogaria em várias equipes no futebol brasileiro. Ainda tinha o Iago Felipe, depois de fazer uma temporada boa no Goiás, temporada passada também foi boa no Fluminense. Tem o Michel Araújo, que vem crescendo muito de produção desde o ano passado. Entrou o Wellington, né, que fez a estreia dele, ele mesmo que era do Atlético Paranaense. Tem o Luca, que é bom jogador, já rodou por Corinthians, Ponte Preta, Inter, é bom jogador. Eu gosto do futebol dele. Entrou o Kaique da base, né? Samuel da base, o John Kennedy, que é bom jogador, tanto é que fez o gol.
E o Gabriel Teixeira, que eu também acho um baita jogador. Se ele melhorar a finalização, eu acho que ele pode virar um craque. E o Caio Paulista também entrou. Ele é meio criticado, mas também tem o seu futebol. E essa equipe do Boa Vista também não é ruim, trazendo aqui alguns nomes que talvez você conheça. Tem, por exemplo, o Clever, que, como eu falei, já rodou por Botafogo e Atlético Goianiense, se eu não me engano. Tem o Jusilei, volante que era do São Paulo, né? Tem o Fernando Bob, volante que era da Ponte Preta, do Inter. Tem o Vitor Feijão. Esse daqui eu não tenho certeza, mas se eu não me engano ele já jogou no Bahia, não tenho certeza. E são esses os destaques, né, dessa equipe do Boa Vista, além do treinador seu Leandrão. Aquele atacante que era do Brasil de Pelotas, era do Vasco, do próprio Boa Vista, virou treinador do Boa Vista. Então, a equipe do Boa Vista é sim um bom time. E o goleiro que eu tinha citado ao longo do vídeo é o Ari, ele que tinha defendido o pênalti contra o Goiás e também é bom goleiro. Isso fala muito, né? Uma equipe de campeonato carioca tem um bom goleiro titular e ainda tem um bom goleiro reserva. Isso fala bastante do potencial dessa equipe, né? E aí terminou assim esse jogo, 2-0 Fluminense. Só conferindo aqui a tabela, o Fluminense tem 5 jogos e 9 pontos. 3 vitórias e 2 derrotas, né? A derrota foi aquele 3-0 para a Portuguesa. E, vou conferir aqui, teve a vitória contra o Bangu também, a vitória contra o Flamengo também, né? Teve a derrota para a Portuguesa por 3-0, como eu falei. E a derrota para o Resende na primeira rodada, com polêmica e tudo, em pleno Maracanã, né? Então, no mais foi esse vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike e comenta a sua opinião aqui embaixo. Bom, foi esse vídeo e falou.